Existe um versículo na Bíblia que os pastores evitam pregar, não porque seja obscuro ou difícil de entender, mas porque esse versículo derruba completamente a estrutura de poder sobre a qual muita religião organizada foi construída. Maquiavel já sacava isso em 1513. A neurociência moderna confirmou em 2024. E você está prestes a descobrir o porquê. Mateus, capítulo 23, versículo 9. A ninguém na terra chameis de pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Simples, direto, devastador. Você passou a vida inteira ouvindo que precisa de intermediários, que precisa de pastores, padres, líderes religiosos para conectar você com Deus, que sem a autoridade da igreja, sem a hierarquia espiritual, você está perdido, que sua fé precisa ser validada, certificada, aprovada por alguém com título, com posição, com poder. E agora descobre que Jesus disse exatamente o oposto. Nenhum pai espiritual na terra, nenhum intermediário necessário, nenhuma hierarquia entre você e o divino. Isso não é teologia, é destruição de um sistema de controle. E Maquiavel entendia perfeitamente o jogo. Se você perceber que não precisa de ninguém entre você e Deus, a estrutura inteira desmorona, o poder evapora, o controle se dissolve, e aqueles que construíram impérios sobre sua dependência espiritual ficam expostos. A dor que você sente não é falta de fé, é o peso do controle externo, disfarçado de orientação espiritual. É a sensação de impotência, quando sua conexão com o divino precisa passar por aprovação humana. É a manipulação sutil, que transforma fé em dependência, e dependência em poder sobre você. Nos próximos minutos, você vai entender o mecanismo exato que Maquiavel descreveu há 500 anos. Vai ver como a ciência moderna confirma cada palavra dele. E vai descobrir por que esse versículo específico permanece silenciosamente ignorado em milhares de púlpitos ao redor do mundo, porque a verdade sobre poder religioso é brutal, e uma vez que você vê, não consegue mais não ver. Em 1513, Nicolau Maquiavel estava no exílio, vivendo numa pequena propriedade rural, depois de ser torturado e banido de Florença. Nas suas cartas privadas ao amigo Francesco Vettori, ele revelou algo brutal sobre religião. A religião, escreveu Maquiavel, é o instrumento mais eficaz de controle social, jamais criado. Não porque conecta as pessoas ao divino, mas porque as desconecta do seu próprio poder. Ele observou algo que os líderes de Florença faziam constantemente. Eles usavam a igreja, não para salvar almas, mas para controlar comportamento. Não para elevar espiritualmente, mas para manter a ordem social. E o método era sempre o mesmo: criar dependência através de intermediários. Vamos pausar aqui, porque em 2024, pesquisadores da Chapman University publicaram um estudo que validou exatamente o que Maquiavel observou 500 anos antes. Eles descobriram que autoridades religiosas não apenas ensinam doutrinas, elas constroem aquilo que os cientistas chamam de conhecimento comum, um framework mental compartilhado, que molda como você interpreta toda a realidade. E aqui está a parte brutal. Esse framework é especificamente projetado para ser impermeável a questionamentos, porque não é apenas informação, é identidade, é pertencimento. É a estrutura de significado sobre a qual você construiu sua vida. Quando um pastor evita pregar Mateus 23:9, ele não está protegendo a Bíblia, está protegendo o sistema. Pensa comigo, a ninguém na terra chameis de pai. Jesus não disse isso casualmente.
Ele estava desmantelando ativamente a hierarquia religiosa do seu tempo. Os fariseus, os escribas, os líderes que colocavam camadas de autoridade humana entre as pessoas e Deus. E o que aconteceu depois que Jesus morreu? A mesma hierarquia foi reconstruída. Padres chamados Pai, papas chamados Santo Padre, pastores posicionados como autoridades espirituais indispensáveis. A estrutura exata que Jesus demoliu foi cuidadosamente remontada. Por quê? Porque controle externo é mais lucrativo que poder interno. Maquiavel documentou isso em detalhes brutais. Ele estudou como Savonarola, o pregador dominicano, controlou Florença inteira por 4 anos. Usando exatamente esse mecanismo, Savonarola se posicionou como o único intermediário legítimo entre o povo e Deus. Ele dizia: "Vocês não podem entender a vontade divina sozinhos. Precisam de mim para interpretar. Precisam da minha autoridade para validar suas experiências espirituais." E o povo acreditou. Entregou propriedades, queimou obras de arte, denunciou vizinhos. Tudo porque Savonarola monopolizou o acesso ao divino, até que o sistema desmoronou. E Savonarola foi queimado na mesma praça, onde antes queimava as vaidades do povo. Maquiavel viu tudo isso e entendeu o padrão. Sempre que alguém se coloca como intermediário necessário entre você e Deus, esse alguém está acumulando poder sobre você. Não poder espiritual, poder político, poder econômico, poder social. E esse poder depende de você nunca descobrir que não precisa dele. Aqui é onde a neurociência moderna fica perturbadora. Estudos de 2024. Usando ressonância magnética funcional, descobriram algo chocante sobre cérebros de pessoas que frequentam cultos religiosos regularmente. Eles têm padrões de conectividade cerebral significativamente diferentes de quem não frequenta. Especificamente, a interação entre 3 redes neurais, a rede de modo padrão, a rede frontoparietal e a rede de saliência. Traduzindo, a prática religiosa organizada literalmente reconecta seu cérebro para processar autoridade, significado e identidade de maneiras específicas. Isso não é automaticamente ruim, mas aqui está o problema. Quando você combina essa neuroplasticidade com o que os pesquisadores chamam de modelo de controle compensatório, você cria um mecanismo psicológico perfeito de dependência. O modelo funciona assim: quando você se sente impotente sobre aspectos da vida, seu cérebro compensa, transferindo o controle para uma autoridade externa, Deus, no caso da religião. Mas aqui está o truque maquiavélico: você nunca interage diretamente com Deus. Você interage com os representantes humanos de Deus. Então, o controle que você pensava ter transferido para o divino, na prática, foi transferido para seres humanos, pastores, padres, líderes. E agora eles têm poder sobre você, não porque Deus lhes deu, mas porque você precisa se sentir no controle. E eles se posicionaram como intermediários necessários. Maquiavel chamava isso de explorar as paixões irracionais da natureza humana através de promessas pré-mortais e pós-mortais. A ciência moderna chama de compensação psicológica através de transferência de controle para a autoridade externa. Mesma manipulação, linguagem diferente. E Mateus 23:9 explode esse sistema inteiro. Porque se você não precisa chamar ninguém de pai espiritual, então você não precisa de intermediários. Existe um versículo na Bíblia. Um versículo que pastores e líderes religiosos evitam como o diabo foge da cruz. Não porque seja difícil de entender, nem por ser obscuro,
mas porque ele ataca a base do poder, o poder sobre o qual muita igreja foi erguida. Nicolau Maquiavel já sacava isso lá em 1513, e a neurociência moderna, em 2024, veio para confirmar. Prepare-se, porque você está prestes a entender o porquê. Se você não precisa de intermediários, a conexão é direta. Se a conexão é direta, o poder permanece com você. Isso aterroriza quem construiu carreiras, impérios, fortunas sobre ser, o intermediário necessário. O mecanismo funciona em 3 camadas. Primeiro, criam dependência manufaturada. Você é ensinado que sozinho não consegue entender Deus, que a Bíblia é complexa demais, que sem orientação pastoral você vai se perder. Segundo, monopolizam o acesso. Apenas líderes aprovados podem pregar, administrar sacramentos, interpretar a doutrina. Terceiro, punem a independência. Se você questiona, é rebelde. Se busca conexão direta, é arrogante. Autonomia espiritual vira pecado. Pesquisadores que estudam personalidade maquiavélica descrevem exatamente esse padrão em manipuladores de alto nível, tipo aqueles políticos que a gente vê por aí. Em 1960, o psicólogo Richard Christie desenvolveu o que hoje chamamos de escala de maquiavelismo, um teste para medir traços de personalidade manipulativa. Ele estava especificamente estudando como líderes políticos e religiosos, como o Collor na época do impeachment, manipulavam massas. Christie descobriu algo brutal. Pessoas com alto maquiavelismo têm uma habilidade específica. Elas possuem empatia cognitiva altíssima. Conseguem entender perfeitamente o estado mental de outras pessoas, mas têm empatia afetiva baixíssima. Não sentem as emoções dos outros. Traduzindo, elas entendem exatamente o que você está sentindo, mas não se importam e usam esse entendimento para manipular você para a vantagem delas. Agora pensa, qual profissão requer entender profundamente o estado emocional e espiritual de outras pessoas, mas pode facilmente usar esse entendimento para construir poder pessoal, liderança religiosa? Não estou dizendo que todos os líderes religiosos são manipuladores maquiavélicos. Estou dizendo que o sistema em si, a estrutura de autoridade espiritual sobre outros, atrai e recompensa esse tipo de personalidade. É tipo um imã, alguém assim em posição de autoridade espiritual, tipo um pastor famoso ou um bispo de renome. Sabe exatamente quais botões apertar, como criar culpa, induzir medo, gerar dependência emocional, não por compaixão, mas por poder. E quando essas pessoas controlam frameworks de significado de comunidades inteiras, você tem a máquina de controle social mais sofisticada já criada. É um poder absoluto. Maquiavel não estava criticando a fé, ele estava expondo como a fé é transformada em ferramenta de poder sobre outros. E Mateus 23:9 é a chave que desbloqueia a prisão. Mas tem um paradoxo aqui. Você pode pensar, preciso de comunidade, orientação, estrutura espiritual. Como crescer sem isso? Você está certo. Isolamento espiritual não é a resposta. Mas o erro é confundir comunidade com hierarquia, orientação com controle, estrutura com dependência. Jesus não disse não tenham líderes, ele disse não chamem ninguém de pai espiritual. A diferença é brutal. Um líder serve, um pai controla, um líder capacita, um pai infantiliza, um líder aponta para a verdade, um pai se torna porteiro da verdade. Nos primeiros séculos do cristianismo, antes da institucionalização massiva da igreja, as comunidades funcionavam num modelo radicalmente diferente. Elas tinham líderes, sim,
Mas esses líderes eram chamados pelo termo grego diáconos, servo, não pater, pai, não Kyrios, senhor, servo. A função deles não era controlar o acesso ao divino, era servir a comunidade, facilitando o crescimento mútuo. Eles ensinavam, sim, mas também aprendiam, guiavam, mas também eram guiados, tinham autoridade funcional, não autoridade hierárquica absoluta. E então, em 380 depois de Cristo, algo mudou drasticamente. O cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano sob o imperador Teodósio. E com isso, o modelo de servir foi substituído pelo modelo de governar, porque impérios entendem hierarquia, controle, autoridade de cima para baixo. Impérios não entendem serviço mútuo entre iguais. Não funciona para a manutenção de poder político. Então, gradualmente, século após século, a estrutura que Jesus demoliu foi reconstruída, titanicamente, globalmente, com poder econômico. Político, social, catedrais foram erguidas não apenas para adoração, mas para demonstração de poder. Hierarquias foram estabelecidas não apenas para organização, mas para controle. Doutrinas foram codificadas não apenas para clareza, mas para exclusão de dissidentes. E chegamos até hoje, com igrejas que operam mais como corporações que como comunidades, com pastores que vivem como CEOs, não como servos, com estruturas de poder que punem questionamento e recompensam conformidade. Quando um pastor moderno evita pregar Mateus 23:9, ele não está necessariamente sendo malicioso. Ele pode genuinamente nem perceber o que está fazendo, porque ele foi formado dentro do sistema, estudou em seminários que ensinam o modelo hierárquico, internalizou o framework de autoridade espiritual, sua identidade, seu sustento, seu senso de propósito. Tudo está amarrado à estrutura de ser intermediário necessário entre pessoas e Deus. Questionar Mateus 23:9 seria questionar a fundação inteira sobre a qual ele construiu vida, carreira, identidade. Então o versículo é silenciosamente pulado, ou é reinterpretado de formas que neutralizam completamente o impacto revolucionário. Jesus não quis dizer literalmente. Isso era só sobre os fariseus do primeiro século. Contexto cultural diferente. Não se aplica à estrutura moderna da igreja. Qualquer coisa para não enfrentar a verdade brutal. A hierarquia religiosa moderna contradiz diretamente a instrução de Cristo sobre não ter pais espirituais na terra. Agora, antes de mostrar o método prático para lidar com isso, preciso dizer algo sobre por que estou revelando essa verdade. Você acabou de descobrir o mecanismo exato que mantém milhões de pessoas em dependência espiritual perpétua. Descobriu por que um versículo específico da Bíblia é sistematicamente evitado em sermões. Descobriu como a neurociência moderna valida a observação brutal de Maquiavel sobre religião organizada como ferramenta de controle social, não de libertação espiritual. Esse tipo de informação custou caro historicamente. Maquiavel foi torturado fisicamente por falar verdades inconvenientes sobre mecanismos de poder. Giordano Bruno foi queimado vivo em 1600 por questionar a autoridade religiosa. John Hus foi executado em 1415 pelo mesmo motivo. A academia moderna evita pesquisas que exponham mecanismos religiosos de controle, porque o financiamento depende de não ofender instituições poderosas. E a carreira acadêmica pode ser destruída por tocar em temas politicamente sensíveis. Mas alguém precisa falar essas verdades. E se esse conteúdo está fazendo sentido profundo para você, o Super Tanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro genérico. É você dizendo de forma concreta:
Continue revelando verdades que outros têm medo de tocar. Continue expondo sistemas de controle que preferem permanecer invisíveis. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que vai diretamente contra sistemas inteiros de poder estabelecido. Você não é apenas um espectador passivo. Você é alguém que entende profundamente que o poder real vem da clareza sobre como o jogo funciona. Não de ilusões confortáveis que mantêm você sob controle. Faça parte de quem joga para entender o jogo e retomar seu poder, não para ser jogado por quem entende as regras que você desconhece. Voltando ao versículo e suas implicações práticas, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Existem 3 camadas nessa proibição, que Maquiavel teria apreciado profundamente. Cada camada desmonta um aspecto específico do sistema de controle religioso. Primeira camada: a linguagem cria hierarquia. Quando você chama alguém de pai espiritual, você automaticamente se posiciona como filho espiritual. E a linguagem não é neutra. Palavras moldam a percepção da realidade. A relação pai-filho carrega um peso psicológico imenso. Filhos obedecem pais. Filhos dependem de pais para provisão, proteção, direção. Filhos não questionam decisões paternas, porque presumem que pais sabem mais, têm mais experiência, querem o melhor para eles. A palavra sozinha já estabelece uma dinâmica de poder assimétrica. E aqui está o truque. Quando essa dinâmica é transferida para um relacionamento espiritual, você para de pensar como um adulto responsável e começa a pensar como uma criança dependente. Suas escolhas espirituais não são suas, são do seu pai espiritual. Sua consciência não é sua bússola. É a interpretação do seu pai espiritual. Segunda camada: exclusividade de acesso ao divino. Se apenas um é seu pai que está nos céus e a conexão é direta, sem intermediários terrestres, então ninguém pode monopolizar essa relação. Ninguém pode se colocar como o porteiro exclusivo do divino. Ninguém pode cobrar entrada emocional, exigir obediência cega, condicionar seu acesso a Deus baseado em conformidade com regras humanas. Isso destrói completamente o modelo de negócio da religião institucional. Porque se você pode se conectar diretamente com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, sem a aprovação de uma autoridade religiosa, então qual é exatamente a função indispensável da hierarquia? Terceira camada: responsabilidade pessoal inescapável, sem intermediários. Suas escolhas espirituais são inteiramente suas, não do pastor, não da igreja, não da tradição, suas. E com isso vem poder real, mas também responsabilidade real que você não pode terceirizar. Você não pode mais dizer: meu pastor disse que isso é pecado, então não faço. Você tem que dizer: examinei minha consciência, estudei as escrituras, busquei sabedoria e decidi que isso não é correto para mim. Você não pode mais dizer: minha igreja ensina isso, então acredito. Você tem que dizer: investiguei profundamente, considerei diferentes perspectivas, orei por discernimento e concluí que isso ressoa com a verdade. A diferença é brutal. Uma posição é de filho dependente, que terceiriza a consciência. A outra é de adulto responsável, que assume a responsabilidade completa de sua vida espiritual. Agora entende por que esse versículo é inconveniente? Por que pastores evitam pregar sobre isso? Por que hierarquias religiosas silenciosamente pulam Mateus 23:9 em ciclos de leitura bíblica? Porque a religião organizada funciona exatamente no oposto dessas 3 camadas. Ela cria hierarquias extensas e elaboradas. Desde o membro comum sem voz, até líderes locais, pastores regionais, bispos, arcebispos, cardeais,
papas, cada nível com mais autoridade, mais poder, mais capacidade de controlar os níveis abaixo. Ela monopoliza o acesso ao divino através de rituais exclusivos. Você precisa da igreja para um batismo válido, precisa de padres para uma comunhão legítima, precisa de aprovação institucional para um casamento reconhecido, precisa da última unção para uma morte abençoada. O acesso ao sagrado passa por canais oficiais, controlados, validados pela estrutura de poder. Ela terceiriza a responsabilidade espiritual através de uma cultura de obediência. Confie no pastor, ele estudou teologia. Obedeça à liderança, eles têm unção. Não questione a autoridade espiritual, isso é pecado de rebeldia. Submissão é virtude, autonomia é orgulho. Questionamento é falta de fé. E aqui é onde a psicologia moderna sobre manipulação fica verdadeiramente perturbadora. A palavra grega para pai é pater, a mesma raiz de paternalismo, e o paternalismo é exatamente o que Mateus 23:9 está demolindo. Paternalismo é o sistema onde autoridades tratam adultos como crianças incapazes de tomar decisões próprias. No contexto religioso, o paternalismo espiritual funciona assim: você não pode confiar em sua própria leitura da Bíblia, precisa da interpretação pastoral. Você não pode discernir a vontade de Deus sozinho, precisa de cobertura espiritual. Você não pode fazer escolhas éticas complexas, precisa consultar a liderança. O resultado é a infantilização perpétua. Você nunca cresce espiritualmente para a maturidade plena. Você permanece em estado de dependência contínua. E essa dependência gera poder sobre você. Poder econômico através de dízimos e ofertas que você dá, porque precisa da aprovação da igreja. Poder social através do pertencimento que você busca, porque precisa de validação da comunidade. Poder psicológico através da culpa que você sente quando considera questionar ou sair. Maquiavel viu esse padrão se repetir incontáveis vezes em Florença, Roma, em toda a Itália renascentista. E ele entendeu que não era sobre fé versus ateísmo. Era sobre poder interno versus controle externo. Mas aqui é onde ficamos práticos. Porque entender o jogo é apenas o começo. A pergunta real é: o que você faz com esse entendimento? Como você navega a vida espiritual, sabendo que sistemas religiosos frequentemente funcionam como mecanismos de controle? E foi exatamente aqui que Maquiavel fez uma separação estratégica crítica. Ele distinguiu entre a verdade interna que você conhece e o comportamento externo que você exibe, entre o que você sabe profundamente e como você age taticamente. Vamos detalhar o método maquiavélico aplicado à fé pessoal em 4 passos práticos. Primeiro passo: separação estratégica interna. Internamente, no seu núcleo de consciência privada, você aceita a verdade, sem compromisso. Você não precisa de um pai espiritual na Terra. Sua conexão com o divino é direta, sem intermediários humanos necessários. Sua consciência é sua. Sua responsabilidade espiritual é sua. Seu relacionamento com Deus pertence a você, não à instituição. Isso não significa necessariamente abandonar toda a comunidade religiosa. Significa não entregar seu poder pessoal para a comunidade, não terceirizar sua consciência para a liderança, não depender de aprovação externa para validar sua fé. Você pode participar de uma igreja, ouvir sermões, contribuir financeiramente, servir em ministérios, mas sempre mantendo uma clareza cristalina sobre a diferença entre aprender com alguém e depender de alguém para sua conexão com Deus. Você nunca diz: meu pastor disse, então automaticamente deve ser verdade. Você diz: meu pastor disse isso,
Vou examinar se faz sentido com minha própria consciência, meu próprio estudo, meu próprio entendimento direto das Escrituras e da vontade divina. A diferença é entre autoridade e influência. Autoridade diz: obedeça, porque eu tenho posição hierárquica, título, ordenação. Influência diz: considere isso, porque faz sentido intrinsecamente. Ressoa com a verdade e pode ser validado por sua própria investigação. Segundo passo, protocolo de validação pessoal. Toda vez que você ouve um ensinamento religioso de qualquer fonte, seja sermão, livro, podcast, curso, você passa deliberadamente por 3 perguntas de validação. Pergunta 1. Isso me aproxima diretamente de Deus ou me aproxima de quem está falando? O ensinamento aumenta minha conexão pessoal com o divino ou aumenta minha dependência do mensageiro? Pergunta 2. Isso aumenta meu poder pessoal e responsabilidade espiritual ou aumenta minha dependência de autoridade externa? O ensinamento me capacita a pensar e decidir por mim mesmo ou me mantém em estado de submissão infantilizada? Pergunta 3. Isso ressoa profundamente com minha consciência direta e entendimento das Escrituras? Ou estou apenas aceitando porque vem de uma figura de autoridade? Se esse mesmo ensinamento viesse de alguém sem título, eu ainda consideraria verdadeiro? Se as respostas consistentemente forem: aproxima de quem está falando, aumenta a dependência, estou aceitando só por autoridade. Você identificou manipulação. Pode ser não intencional. Pode vir de uma pessoa bem intencionada, que também foi manipulada pelo sistema, mas ainda é manipulação. E quando você identifica, você tem uma escolha consciente sobre o que fazer com isso. Terceiro passo, construção ativa de conexão direta. A neurociência de 2024 mostrou, através de ressonância magnética, que crenças religiosas ativam, especificamente o córtex cingulado anterior, a região cerebral profundamente envolvida em processar significado existencial e aliviar o sofrimento sobre a morte. Propósito, moralidade. Mas aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Essa ativação neurológica acontece tanto em contextos religiosos institucionalizados, quanto em práticas espirituais pessoais e independentes. O que importa para o seu cérebro não é a instituição, é a construção genuína de significado. Então, você pode cultivar uma conexão direta robusta através de práticas simples, mas profundas. Meditação contemplativa diária. Oração pessoal sem fórmulas prontas. Leitura devocional das Escrituras, sem comentários de autoridades. Reflexão sobre a natureza como revelação divina. Serviço compassivo a outros, sem necessidade de reconhecimento institucional. Sem intermediários aprovados. Sem aprovação externa necessária, sem validação de autoridade para certificar que sua experiência espiritual é legítima. E você vai descobrir algo profundamente libertador. A conexão não fica mais fraca sem a estrutura institucional. Em muitos casos, fica significativamente mais forte, porque agora é autêntica, não performática, é privada, não pública. É sobre um relacionamento real com o divino, não sobre impressionar a comunidade ou agradar a liderança. Quarto passo, escolha estratégica de comunidade. Nem todas as comunidades religiosas operam no modelo de controle. Algumas genuinamente funcionam no modelo de serviço mútuo entre iguais, com líderes que capacitam ao invés de controlar. Como identificar a diferença? Comunidades de controle operam assim, fazem você se sentir culpado por fazer perguntas difíceis. Criam uma atmosfera onde questionar é espiritualmente perigoso.
Fazem você se sentir dependente da liderança para todas as decisões importantes, incapaz de discernir sozinho. Fazem você se sentir inferior espiritualmente comparado aos líderes, como se eles tivessem acesso especial ao divino, que você não tem. Fazem você sentir um medo genuíno de sair. E como se deixar a instituição significasse abandonar Deus. Comunidades de serviço operam assim. Encorajam ativamente seu crescimento pessoal e pensamento independente. Celebram suas perguntas difíceis como um sinal de maturidade, não de rebeldia. Tratam os líderes consistentemente como servos da comunidade, não como autoridades sobre as consciências. Não punem a saída, reconhecem que as pessoas crescem em direções diferentes e abençoam as jornadas individuais. Se você está numa comunidade do primeiro tipo, Maquiavel diria: saia estrategicamente, não com drama desnecessário, não com confronto que só causa dano. Simplesmente reconheça internamente que esse sistema não serve ao seu poder pessoal e ao seu crescimento espiritual genuíno, e vá, encontre ou construa algo melhor. Se você está numa comunidade do segundo tipo, aproveite profundamente, mas sempre mantendo uma clareza interna sobre a diferença crucial entre uma comunidade útil, que enriquece sua jornada, e uma autoridade necessária, sem a qual você não pode funcionar espiritualmente. Aqui está a transformação brutal que acontece quando você realmente internaliza Mateus 23:9 na prática diária. Você para completamente de buscar validação espiritual externa como medida de legitimidade. Para de precisar que um pastor aprove suas decisões pessoais. Para de sentir que sua fé é menos legítima, menos real, menos valiosa, porque você não tem um título teológico, posição em uma hierarquia ou reconhecimento institucional. E algo surpreendente acontece psicologicamente. Sua fé se torna significativamente mais forte, mais resiliente, mais genuína, porque agora é sua, não terceirizada para especialistas, não delegada para intermediários, não dependente de aprovação externa. Maquiavel observou que as pessoas mais perigosas para sistemas de controle, as pessoas que os sistemas não conseguem manipular, são aquelas que pensam rigorosamente por si mesmas, que não podem ser controladas através da autoridade, porque validam tudo através da consciência interna, que tem um poder interno robusto, não apenas um poder emprestado de instituições. Quando você aplica isso à fé, você se torna exatamente esse tipo de pessoa, espiritualmente. Você respeita profundamente líderes espirituais sábios, mas não precisa deles para acessar Deus. Você valoriza genuinamente a comunidade, mas não depende dela para validar sua fé. Você tem uma fé profunda e comprometida, mas ela é autônoma e pessoal, não delegada e institucional. E isso, essa autonomia espiritual combinada com responsabilidade pessoal total, é exatamente o que a instrução de Cristo em Mateus 23:9 estava criando intencionalmente. Não anarquia espiritual onde cada um faz o que quer, mas maturidade espiritual onde adultos na fé tomam o controle completo de suas jornadas. Filhos precisam de pais para sobreviver, para direção, para validação. Existe um versículo lá na Bíblia que muitos pastores e líderes religiosos evitam como o diabo foge da cruz. Não é porque seja difícil de entender, nem porque seja obscuro, mas porque ele simplesmente derruba a base de poder sobre a qual muita igreja foi construída. Nicolau Maquiavel já sacava isso lá em 1513, e a neurociência moderna, agora em 2024, veio só para confirmar. Se prepare.
porque você está prestes a entender o porquê. Adultos colaboram com seus iguais, aprendem uns com os outros, mas mantêm a sua autonomia e a responsabilidade pessoal. Jesus estava dizendo: parem de ser filhos espirituais perpétuos de seres humanos. Cresçam, amadureçam, se tornem adultos plenos na fé, se conectem diretamente com o único Pai Celestial e tratem todos os outros seres humanos, incluindo os mais sábios líderes religiosos, como iguais em jornada, não como autoridades absolutas sobre suas consciências. Isso era revolucionário no primeiro século. Permanece revolucionário hoje. E é exatamente por isso que esse versículo é tão sistematicamente evitado. Porque revoluções de poder não interessam a quem está confortavelmente estabelecido no poder. Pense bem, é como dizia Maquiavel: é muito mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ter os dois. E o controle, o temor, é mantido através da dependência. Agora, a pergunta final, que só você pode responder: você vai continuar sendo filho espiritual de seres humanos falíveis, entregando o seu poder pessoal para intermediários que se beneficiam da sua dependência? Ou vai aceitar a responsabilidade brutal e libertadora de ser um adulto pleno na sua fé, conectado diretamente com o divino? A escolha, como sempre, é inteiramente sua, mas agora você sabe exatamente o que está escolhendo e entende profundamente por que tantos sistemas preferem que você nunca soubesse dessa escolha. É como dizia Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. A verdadeira educação, a verdadeira fé, não está na dependência, mas na conexão e no despertar da consciência. Comenta aí embaixo: intermediário ou direto? Como é a sua conexão com o divino? Você busca a face de Deus ou a face de um padre? E se essa verdade incomodou você tanto quanto incomodou sistemas inteiros de poder religioso estabelecido, você sabe profundamente o que isso significa. Significa que você está pronto para o poder real, baseado em clareza, não para ilusões confortáveis baseadas em controle. Esse é o caminho maquiavélico aplicado à fé, brutal na honestidade, claro na análise, libertador nos resultados. Bem-vindo à maturidade espiritual, que Maquiavel entendia através da observação política e que Jesus ensinava através de instrução direta. Uma maturidade que te liberta para ser, e não apenas para seguir.